galera, bem-vindos a mais um Mano a Mano. Dessa vez será diferente, montarei uma tier list apontando os melhores técnicos de seleções atualmente, daquelas seleções que estão um pouco melhores ranqueadas ou aquelas que são mais favoritas ao título. Eu não coloquei aqui o técnico da Holanda, mas poderia sim se encaixar aqui, mas eu peguei 10 técnicos que eu acho que estão um pouco à frente dele neste momento, que é o Van Gaal. Apesar de eu gostar do trabalho dele, tem alguns trabalhos contestados, outros muito bons. Na última vez que ele foi para a Copa do Mundo com a Holanda foi em 2014, chegou à semifinal e fez uma boa campanha, jogou até um bom futebol, mas eu não coloquei ele aqui, peguei 10 nomes, dentre eles está o Didier Deschamps da França, o Fernando Santos de Portugal, o Southgate da Inglaterra, o Hans Flick da Alemanha, o Luiz Henrique da Espanha, o Roberto Mancini da Itália, o Roberto Martinez da Bélgica, o Scaloni da Argentina, o Tite do Brasil e também o Kasper Hjulmand, treinador da Dinamarca. Então peguei esses 10 nomes e vou ranqueá-los do melhor ao pior. Isso, claro, terá muito do meu gosto pessoal, do que eu gosto de futebol, do que eu gosto de assistir, do que eu gosto de ver, desses times, os times treinados por esses treinadores. Então, com certeza, treinadores com características mais ofensivas vão me agradar mais e vão estar melhores ranqueados. Então, vou tentar fazer uma análise, claro, vislumbrando toda a carreira deles, tanto nos clubes como também agora nas seleções, onde eles estão. Alguns estão há mais tempo, têm um comando um pouco maior, outros estão há menos tempo, mas mostram que são capazes de evoluir essa seleção e chegar talvez no nível ideal, né? Então vamos lá, vou começar de baixo para cima, ou seja, do 10º até o primeiro colocado. Em 10º lugar, é uma disputa interessante, mas eu vou colocar o treinador de Portugal, Fernando Santos. Para mim ele fica em 10º lugar, foi uma grande decepção na Eurocopa. Muita gente esperava bastante coisa de Portugal pelas novas opções que ganhou o treinador, né? Com Bruno Fernandes jogando muito no United, tendo Bernardo Silva, João Félix, Diogo Jota indo para o Liverpool e se destacando. O Cristiano Ronaldo é a maior estrela. Também tinha o Rubem Dias lá na zaga, que dava uma consistência, laterais bons como Cancelo, Guerreiro, entre outros. Claro, algumas ausências contam ali, né, durante a Eurocopa, ele não pôde contar com todo mundo, mas ainda assim foi bem decepcionante toda a trajetória, as partidas jogadas. Portugal jogou bem, acho que contra a França e só. Acho que só para por aí, o resto ele não conseguiu desempenhar um bom futebol. Apesar de ter uma bela seleção em mãos, esse treinador, o Fernando Santos, não consegue soltar a equipe. Quando tinha menos opções, quando precisava de jogar de um modo mais reativo, mais defensivo, ele conseguiu conquistar tanto a Eurocopa como também a Liga das Nações, que são feitos impressionantes. Então, né, em títulos eu não discuto ele tem qualidade, mas de um modo de jogo que eu não curto, que é um jogo mais defensivo. Então, isso acaba pesando para a escolha de colocá-lo aqui em 10º lugar, apesar dele já ter conquistado 2 títulos com a seleção de Portugal, coisa que na história, né, Portugal nunca conquistou nada. Então, ele talvez seja o maior treinador da história de Portugal, mas hoje mesmo, para o time que Portugal possui, ele me parece um pouco abaixo, né, para comandar essa grande seleção com grandes atletas. Então, por isso eu coloco ele em 10º lugar. Em 9º, eu vou colocar o Gareth Southgate, da Inglaterra. É outro treinador que segura muito a seleção. A seleção pode ser mais ofensiva, pode ser melhor escalada, mas ele consegue segurar bastante a seleção da Inglaterra, que tem ótimos jogadores, tem uma geração muito boa, muito bem vista pela imprensa e por torcedores também, pelo mundo afora, mas ainda assim ele segura muito essa seleção, dá consistência, claro que dá consistência. Defensivamente é muito sólida a Inglaterra, mas peca muito em construir, em atacar, principalmente contra seleções de porte parelho à Inglaterra, seleções que estão organizadas, vamos dizer assim, já que contra a Alemanha na Euro, ela pegou uma Alemanha mais desorganizada e conseguiu fazer uma boa partida e avançou até com tranquilidade, sem correr muitos sustos. Só teve um susto maior ali quando o Thomas Müller chegou cara a cara com o goleiro da Inglaterra, mas acabou perdendo, desperdiçando a jogada. Então,
Eu coloco ele aqui por segurar, por prender muito a seleção. Se ele soltasse mais, se ele fosse mais ousado, mais ofensivo, não ficasse tão preso ali naquele sistema tático meio engessado, eu colocaria talvez ele um pouco mais acima. Mas como ele segura muito a seleção e também não temos uma grande safra de treinadores ingleses envoltos pelo mundo, vimos muito isso na Premier League, onde os principais treinadores não são ingleses, né, das principais equipes. Então, isso também já é um fato que os treinadores ingleses estão um pouco defasados, estão um pouco abaixo no cenário mundial. Então, coloco ele aqui, acho que ele poderia melhorar, repensar um pouco o futebol e soltar mais essa seleção. Vamos ver o que ele pode fazer na Copa do Mundo, pois acredito que nas eliminatórias ele vai conseguir classificar até com certa tranquilidade. Geralmente a Inglaterra não sofre muito para se classificar, mas vamos ver como ele vai conseguir trabalhar essa equipe na Copa do Mundo do Catar. Na Rússia ele chegou até a semifinal, levando ele para um caminho mais tranquilo, mais fácil. Foi decepcionante parar ali na semifinal, enfrentando a Croácia, onde a Inglaterra tinha melhores atletas. A Croácia vinha jogando futebol melhor, mas a Inglaterra tinha melhores jogadores e poderia ter chegado à grande final, mas caiu ali na semi e na disputa de terceiro lugar acabou perdendo para a Bélgica. Mas vamos ver o que esperar dele. Eu não gosto muito desse treinador, por isso eu coloco ele aqui em nono lugar. Agora vamos para o oitavo lugar. O oitavo lugar vou colocar o Scaloni, da Argentina. Vocês vão dizer, mas ele ganhou a Copa América aqui no Brasil, por que ele está na frente do Tite ou de qualquer outro aqui treinador? Por que tu coloca o Scaloni aqui? O Scaloni é um treinador muito inexperiente, daqui de todos ele é o mais inexperiente, né? Ele é bem jovem, tende a crescer, tende a evoluir. Ele já melhorou a seleção da Argentina, comparado a quando ele entrou. O time era muito desorganizado, muito ruim, mas agora o time taticamente já deu uma evoluída. Ele tem conseguido escalar um time quase que o ideal possível. Eu ainda faço algumas ressalvas ali na zaga com o Otamendi, que ele segura ali. Eu acho que ele poderia dar oportunidade ali, talvez para o Martínez Quarta. Ali no meio, eu não confio tanto no Lo Celso, mas também não tem tantas peças para fazer a função que ele faz. Então dá para entender colocá-lo ali. Mas nas demais posições, eu acho que ele escala até corretamente. São os melhores mesmo que a Argentina tem. É difícil fugir daquilo ali, apesar dele ter alterado bastante coisa durante a Copa América como um todo, mas no jogo para valer, no jogo contra o Brasil na final, ele escalou quase que o time ideal e escalaria o mesmo time nas eliminatórias quando iria enfrentar o Brasil novamente, que é a maior força aqui do continente, vamos colocar assim, né, atualmente. O Brasil vem dominando, tinha ganho a Copa América em 2019, as eliminatórias nem se fala, o Brasil deita sempre, com o Tite principalmente, o time praticamente só vence. Então o Scaloni soube respeitar o Brasil e soube colocar praticamente força total que ele tem de melhor em mãos. E fez o jogo muito bem defensivamente, né? Sofreu alguns riscos lá, criou algumas oportunidades, mas ainda assim a Argentina me decepciona algumas vezes. Sofreu para passar da Colômbia na semifinal, só levou pelos pênaltis. A Colômbia tem um bom time também, mas mesmo assim, para mim a Argentina é melhor. Tem o Messi, tem outros jogadores que podem desequilibrar mais e o Scaloni ainda tem que melhorar muito, principalmente do setor ofensivo. Defensivamente a equipe está até mais sólida atualmente, mas ele precisa começar a desenvolver mais mecanismos para a equipe conseguir atacar e ficar menos dependente do Messi. Eu vejo muito essa bola passando toda hora no Messi. Eu sei que é o Messi, precisa passar por ele, mas tem horas, tem momentos que não havia necessidade, às vezes, de tocar uma bola para o Messi, você conseguir talvez num drible, uma tabela, alguma coisa, e você joga ali para o Messi e deixa ele resolver tudo. Então eu acho que a Argentina ainda peca muito nisso, de deixar muito tudo nas mãos do Messi, ou nos pés do Messi, e acaba sobrecarregando o craque argentino, que precisa de fôlego, né? Precisa respirar em alguns momentos, e na seleção da Argentina ele está com a bola quase com o tempo inteiro, né? Então por isso eu coloco ele aqui, pois eu acho que ele poderia desenvolver um pouco mais o time, o conjunto, sem depender totalmente do Messi, que foi a grande estrela da Copa América, apesar de não fazer uma grande final, mas outros jogadores se destacaram na final e ajudaram a seleção da Argentina a bater o Brasil e ganhar a Copa América. Mas eu coloco ele aqui em oitavo lugar. E na frente dele, em sétimo lugar, eu coloco o Tite, o treinador da seleção brasileira, Tite. Ele vem decepcionando nos últimos jogos, tem sido bem chato assistir a seleção brasileira jogar. Não é um futebol que me agrada muito. O Tite sempre se destacou muito por ser sólido, por ser muito bem defensivamente, né? No Corinthians principalmente, era uma equipe que pouco sofria lá atrás
e geralmente jogava nos contra-ataques de modo reativo e ganhava as partidas. Mas na seleção brasileira, trazer esses treinadores reativos nunca cai bem, pois a crítica vai sempre em cima dele, querendo espetáculo, querendo show, e trazer um treinador mais defensivo do que ofensivo acaba complicando. Claro, o Tite evoluiu ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele se soltou um pouco mais, mas ainda assim é muito pouco, né? O time parece ter regredido desde a última Copa do Mundo, onde chegou com muita força depois das eliminatórias, da arrancada que teve, chegou muito bem, caiu para a Bélgica numa fatalidade lá na Copa do Mundo, onde fez até uma das melhores partidas dentro da competição, ali contra a Bélgica. O Brasil não atuou muito bem na fase de grupos. Contra o México, ele geralmente ganha, então foi até tranquilo. Mas quando pegou a Bélgica, que é uma seleção um pouco mais forte, sofreu no primeiro tempo. No segundo tempo teve a oportunidade de até empatar ou virar o jogo, não conseguiu e acabou sendo eliminado. De lá para cá, o Tite tem as suas escolhas, os seus protegidos. Às vezes não consegue escolher pelo momento, né? Alguns jogadores que estão se destacando e só convocam ele quando ele já está em queda. Isso também é uma crítica a ele. E eu não gosto muito do futebol praticado pela seleção. Às vezes também é muito dependente do Neymar e permite que o Neymar volte muito, venha buscar a bola às vezes na intermediária defensiva da equipe, tocar a bola ali entre o Casimiro, entre os zagueiros ali. Por que o Neymar tá ali? Não faz sentido nenhum ele ter que voltar ali. Tem jogadores tão bons para levar a bola até ele lá no ataque. Por que ele vem aqui atrás? Ele meio que menospreza os outros jogadores fazendo isso, né? Jogadores ali de qualidade, como o Casimiro, o próprio Gerson, que está sendo mais utilizado agora, os zagueiros, que têm qualidade para sair jogando. Então, ele voltando muito, às vezes tentando dribles inúteis ali no meio campo, ali, dando caneta de bobeira ali, sem motivo algum. Eu acho esse meio inútil, eu acho que ele deveria ser mais objetivo, jogar mais perto do gol e concentrar melhor em fazer os gols, que ele tem perdido até bastante, só tem marcado mais gols de pênalti ultimamente. Então, por isso eu coloco o Tite aqui, pois ainda falta muito ainda taticamente para a seleção brasileira me encantar e mostrar mais repertório ofensivo, né? Defensivamente é sólido, é uma equipe que domina aqui a América do Sul já há bastante tempo, mas ainda assim é muito pouco para a seleção brasileira. Agora vamos para uma categoria mais acima, né? Uma prateleira mais acima, do sexto lugar. Vou colocar Didier Deschamps, treinador atual campeão mundial, né? Por incrível que pareça, é um treinador muito parecido com o Tite nesses quesitos também de não soltar a seleção, de ser melhor defensivamente do que ofensivamente, né? Ele consegue dar uma consistência tática para a equipe defensiva e a equipe fica ali parada, plantada, marcando muito bem, dando poucas chances aos adversários e com a qualidade que seus atletas têm, como Pogba, Griezmann, Mbappé, Benzema, a equipe praticamente marca gols e vence, mas sem muito brilho também. Então, a França não me encanta, nem na Copa do Mundo me encantou. Poucas partidas boas contra a Argentina naquela trocação insana, que até fugiu um pouco da característica do Deschamps. Foi uma partida legal, claro, correu risco a França, mas foi legal, foi interessante, pois soltou mais a equipe, precisou soltar a equipe, mas é sempre aquela equipe estática, monótona, que sabe que pode ganhar a qualquer momento pelas individualidades que tem, não é tão propositiva, né? Não propõe muito o jogo, isso acaba deixando a desejar. Às vezes, quando consegue ter muita posse de bola, não cria muitas chances, tem muita dificuldade contra equipes muito fechadas. Quando vai para uma trocação ou enfrenta equipes que atacam ela, como a Alemanha fez na Euro, por exemplo, ela consegue sobressair, utilizar bem a velocidade do Mbappé, do Griezmann, ali do próprio Benzema, consegue sair rápido, sair em velocidade e causar muito estrago e aparentemente sai, né, grande da partida e você olha com bons olhos. Mas eu não gosto muito desse tipo de futebol, onde você espera muito e só fica de modo reativo. Eu gosto que você construa, que você fique com a bola, tente agredir o adversário o tempo inteiro. A França não é muito essa característica. Ele tem tentado mudar até o sistema tático, tem tentado utilizar 3 zagueiros, tentando achar soluções para tornar essa seleção um pouco melhor ofensivamente. Vamos ver se até a Copa do Mundo ele consegue fazer isso. Mas, por enquanto, coloco ele aqui em sexto. Ele pode, talvez, me surpreender e melhorar, mas, por enquanto, ele está aqui. Em quinto lugar, vou colocar o Roberto Martinez, da Bélgica. Um treinador também muito bom, qualificado, ele pensa muito o jogo, ele consegue achar as estratégias de acordo com o adversário muito boas.
Quando enfrenta equipes inferiores à Bélgica, ele geralmente consegue fazer a equipe propor o jogo, dominar a partida e até golear, muito mais do que a França consegue quando enfrenta equipes mais fracas do que ela. A Bélgica geralmente goleia seus adversários quando são fracos, né? Adversários que você tem que golear mesmo. A Bélgica geralmente vai lá e goleia quando está com a sua equipe principal, né? Com todos os jogadores à disposição. E quando enfrenta equipes que têm um patamar mais próximo ou até superior à Bélgica, ele muda a característica e joga de um modo mais reativo. O que eu também acho um pouco ruim, por isso eu coloco ele aqui em quinto. Pois eu acho que poderia soltar mais a equipe quando enfrenta essas equipes e tentar ter a bola, dominar o jogo. Tem muitos jogadores de qualidade no meio campo, como De Bruyne, Witsel, próprio Tielemans. Então, eu acho que é uma equipe que poderia ficar com a bola contra qualquer equipe do mundo, mas não. Quando enfrenta equipes poderosas, ele prefere recuar sua seleção e explorar a velocidade do Lukaku, do Carrasco de um lado, talvez do Hazard do outro, e por aí vai. Então ele tenta sempre apostar na velocidade dos seus atletas, que são rápidos, e meio que ignora um pouco a posse de bola, a construção de jogo. Primeiramente pensa em defender e não tomar gol, e depois buscar um contra-ataque, uma velocidade para surpreender, uma bola parada, que é que seja, né? Então por isso eu coloco ele aqui em quinto lugar, pois nesses grandes jogos ele joga de modo também reativo e eu não curto tanto isso. Eu gosto de treinadores que atacam, que buscam sempre a ofensividade, independente do adversário, né? Ele busca o gol e ele tenta encontrar soluções, mesmo sendo inferior, a superar o adversário, a ser melhor do que ele e ter a posse, ter o domínio do jogo e controlar como um todo. Então, por isso eu coloco ele em quinto lugar. Já em quarto lugar, eu coloco o Kasper, da Dinamarca. É um treinador que eu gosto bastante, treinador ofensivo. A Dinamarca mostrou isso na Eurocopa, apesar de ter passado por um problema muito sério ali com o Eriksen. Isso abalou psicologicamente os atletas, mas a Dinamarca sempre dominou seus adversários, geralmente ficou com mais posse de bola na maioria dos jogos, criou muitas chances. Na própria semifinal lá contra a Inglaterra, ali ele sofreu um pouco mais, a Inglaterra soube controlar um pouco mais aquele jogo, não deixar a Dinamarca tão livre com a bola para fazer o que quiser. A Inglaterra tem muita qualidade, então sabe impedir isso, né, de tentar competir na posse de bola quando é preciso, quando sabe que é preciso, pois se a Dinamarca fica com a bola, é muito complicado você se defender dela. Tem ótimos jogadores ali também, que são potencializados pelo treinador, pelo sistema tático. Geralmente ele tem muitas jogadas ali de bola parada muito bem trabalhadas também. Então, um treinador que surpreende, que joga para frente, que troca muito passes dos seus times, é muito ofensivo, joga com 3 zagueiros também e domina ali, povoa o meio-campo para ter a posse, para ter o domínio do jogo. E eu gosto muito do jeito que ele joga, do estilo de jogo da Dinamarca. Não é uma seleção que vai apontar como favorita a ganhar a Copa, apesar de ter chegado na semifinal da Euro. Não vai chegar de longe como favorita a Copa. Para mim já está quase na Copa, no grupo das eliminatórias dela, está passeando, está tranquilinho lá. E talvez seja a primeira seleção europeia a se classificar para a Copa do Mundo. Mas na Copa não vai chegar como destaque, como possível favorito. Pode surpreender como a Croácia? Pode. Mas vamos ter que aguardar, esperar. Mas é um futebol que me agrada, um futebol prazeroso de assistir a Dinamarca jogar, apesar de não ter atletas de renome mundial assim tão grandiosos. Tem bons jogadores como Damsgaard, como o próprio Bright White, que muitas vezes é zoado, né? Pois ele atua no Barcelona e a pessoa meio que desmerece a sua qualidade e tudo mais, mas na seleção ele atua até bem. Tem o Poulsen lá do Leipzig, dentre outros jogadores ali, o Kjaer, zagueiro do Milan, que é muito bom zagueiro. Então tem uma boa consistência, tem bons alas também, bons volantes e pode sim, por que não, surpreender na Copa do Mundo. E eu gosto muito do futebol praticado pelo treinador Kasper, então eu coloco ele aqui em quarto lugar. Agora vamos para o pódio, né? Terceiro lugar, depois segundo e por último primeiro. Terceiro lugar, eu vou colocar o Roberto Mancini, da Itália. Ele conseguiu desenvolver muito bem a seleção italiana. Eu gosto muito do futebol praticado pela Itália. Ela tem a posse de bola, tem o domínio do jogo, já que tem bons jogadores ali no meio, como Verratti, como Jorginho, Barella. Então ele consegue ter a posse de bola, agredir muito o adversário. Costuma fazer isso contra quase todas as seleções, tirando a Espanha, que não tem como dominar muito a Espanha. É muito complicado você dominar ou ter mais posse de bola do que a Espanha. E a Itália sofreu nos 2 jogos contra a Espanha
recentemente, né, na Euro, na semifinal, conseguiu passar nos pênaltis, mas foi completamente dominada. E na partida de semifinal da Nations também foi dominada e dessa vez acabou perdendo, mesmo jogando na Itália. Mas eu gosto ainda assim do trabalho do Mancini. Ele conseguiu resgatar essa Itália que não foi nem para a última Copa, era uma Itália meio destruída, meio abalada ali psicologicamente, tudo mais. Não parecia ter grandes jogadores e mesmo assim ele conseguiu montar um time muito bem ajustado que potencializa as individualidades e alguns jogadores até jogam até mais ali, né, do que nos seus clubes. Então, eu gosto bastante do seu jeito de treinar a equipe. Ele conseguiu montar uma estratégia que não é costumeiramente reconhecida por ser italiana, né? Italianos geralmente são aqueles retranqueiros, aqueles defensivos, e ele não. Ele mudou essa perspectiva e bota o futebol mais ofensivo. Então, por isso eu boto ele aqui, eu coloco ele aqui. Eu acho que ele vive uma ótima fase, um ótimo momento como treinador da Itália e não é à toa que é o atual campeão europeu, né? Então, por isso eu coloco aquele terceiro e os dois primeiros ali, os que estão em primeiro e segundo, estão na frente dele, pois eu gosto mais do jeito deles jogarem nos clubes. Os dois, né, que faltam, tanto o Hans Flick como o Luiz Henrique, foram muito bem. Conseguiram ganhar a Liga dos Campeões, que é um torneio muito difícil de conquistar. Por isso eu coloco o Mancini aqui em terceiro. E em segundo, vou colocar o Luiz Henrique. Ele tem uma seleção muito jovem em mãos, está tentando renovar essa seleção espanhola, então é complicado, não são jogadores com muita experiência, mas mesmo assim ele tem apostado neles, tem sido contestado pela imprensa espanhola, pelo próprio torcedor espanhol, pois ele tem apostado em garotos e deixado alguns jogadores de mais renome fora da seleção, então ele está meio que apostando no seu trabalho, no seu desenvolvimento desses atletas. O time geralmente joga da sua maneira característica, né, que a Espanha geralmente a gente via jogar, que é com a posse de bola muito alta, muita troca de passes, muito domínio, muito volume de jogo, até mesmo muitas finalizações, mas acaba não aproveitando muito essas oportunidades, né? É uma equipe que desperdiça muitas chances e quando encara equipes que se defendem muito, né, equipes menores que ficam lá atrás o tempo inteiro, aí a Espanha tem muita dificuldade. Agora, quando encara a equipe que sai, que avança, que agride ela consegue ter a posse de bola, ter o domínio do jogo e mais facilidade para jogar. Não quer dizer que ela vá vencer, mas ela tem um pouco mais de facilidade e o seu futebol mais vistoso aparece nesses jogos, né? Nesses jogos grandes. Nos jogos contra equipes inferiores, o jogo fica mais monótono, mais chato, é muito toque de bola e pouca produtividade, já que a outra equipe está plantada lá atrás e não sai de jeito nenhum. E a Espanha tem dificuldade, pois não tem muitos jogadores para a jogada individual, né? Para o drible, alguma tabela muito rápida, coisa do tipo. Tem poucos jogadores que conseguem fazer isso e isso acaba dificultando. Mas eu gosto muito do Luiz Henrique, ele sempre teve bons trabalhos. No Barcelona foi muito bom quando ele atuou lá, conseguiu fazer o trio funcionar, né? O famoso trio MSN, né? Todo mundo pensava que era fácil, mas não é fácil fazer um trio, apesar de ser grande jogador, de funcionar tão bem, funcionou muito bem. E na seleção ele tem feito um bom trabalho, chegou agora na final da Nations League e levou a Espanha, que ninguém esperava nada, até a semifinal da Euro. Então, para uma seleção tão jovem, que não se espera muito, e ele tem conseguido tirar bastante dessa seleção. Eu gosto muito dele como treinador, acho o futebol que ele pratica muito bom, muito ofensivo, muito legal de assistir. Então, por isso eu coloco ele aqui em segundo lugar. E o primeiro lugar, eu coloco o Hans Flick. É o treinador mais jovem de seleção, né, daqui, apesar dele ter sido campeão mundial em 2014 como auxiliar técnico do Joachim Löw, aqui no Brasil pela Alemanha, mas como treinador efetivo ele tem poucos jogos, ganhou todos os jogos que disputou e tem uma equipe em mãos que ele pode fazer muita coisa, já que a seleção da Alemanha é quase o Bayern de Munique, né? Praticamente, né? O meio-campo principalmente tem Kimmich, tem Goretzka, tem Miller, tem Sané, tem Gnabry. Então, os 5 ali que compõem o meio-campo é praticamente o time do Bayern de Munique, além de ter o Neuer e o próprio Sully ali na zaga, 2 outros jogadores também do Bayern de Munique. Então, é uma seleção que praticamente é o Bayern de Munique com algumas composições e sem a sua principal estrela lá ofensiva, que é o Lewandowski. Ele tem que achar uma estratégia para conseguir solucionar o problema ali dos gols, né? Já que não vai ter o Lewandowski, então outro jogador vai ter que assumir essa posição. Vamos ver como ele vai achar essa característica. Mas seu futebol total, seu futebol ofensivo, onde ele amassa os adversários, onde ele fez o Bayern de Munique lá no Superbike amassar seus adversários,
sempre foi muito agradável de assistir. Ele conseguiu pegar o Bayern de Munique e ganhar a Liga dos Campeões de um modo avassalador, aplicando até um 8-2 no Barcelona. E pode fazer a mesma coisa com a seleção da Alemanha. Vamos ver, ele vai ter menos tempo do que os outros ali, mas ele tem mais conhecimento desses jogadores, já que muitos atuaram ali com ele no Bayern de Munique e ele também já enfrentou muitos ali pelo campeonato alemão. Então ele conhece muito seus atletas. Esse período é curto, mas mesmo assim, por esse conhecimento prévio, ele pode sim dar jeito na seleção da Alemanha, que decepciona há muito tempo, né? Vamos ver se essa seleção volta a render. Tem ótimos jogadores. Para mim, tem um plantel muito bom, maravilhoso, que pode voltar à glória, mas precisava de um treinador eficiente, um treinador bom, qualificado, e eu acho que achou o treinador correto, que é o Hansi Flick. Ele pegou um Bayern de Munique também muito desestruturado, muito desorganizado, muito confuso, e levou esse Bayern a ganhar tudo. Era o mesmo Bayern. Nos 6 primeiros meses, horrível. Ninguém dava nada para o Bayern, nem pelo campeonato alemão, o pessoal esperava que o Bayern ganhasse. Depois que trocou o comando e assumiu o Hansi Flick, ele pegou e ganhou todos os títulos. Então mostrou sua capacidade de reinvenção e ele pode fazer a mesma coisa com a Alemanha. E eu espero até muito isso. Acho que a Alemanha vai vir forte para a próxima Copa do Mundo com ele no comando. E vamos ter que aguardar. E por estar falando de atualidade, ele ganhou a Liga dos Campeões recentemente. Então ele é um treinador muito visado, um dos melhores do mundo atualmente, como a maioria ali dos treinadores alemães que se destacam, né? Tem o Tuchel, tem o Klopp, tem o Nagelsmann, dentre outros treinadores alemães que vem surgindo cada vez mais. Essa safra parece ser insaciável. Tem um novo agora lá do Salzburg, também muito bom. Então, é por aí, né? Os técnicos alemães vêm dominando a Europa ali. E eu coloco o Hans Flick nesse patamar mais alto ali. Acho que ele é o mais bem preparado atualmente, com melhores conceitos ofensivos, apesar de ser um futebol muito arriscado, de avançar muito e deixar muita brecha lá atrás. Vai correr risco de contra-ataque, mas é um risco calculado, muito pensado, e se a seleção marcar muitos gols, dificilmente vai perder, né? Eu acho que ele vai apostar nisso e eu coloco ele aqui na minha primeira posição. Então deixa aí nos comentários qual seria seu top 10 treinadores de seleções do momento. Estou falando do momento atual, hoje, né? Não estou falando do passado, e sim de agora. Quem você coloca em primeiro, quem você coloca no pódio, os 10 primeiros, deixa a sua lista. Vou ficar lendo, acompanhando e esperando a resposta de vocês. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Deixa o like caso tenha curtido, dislike caso não tenha, se inscreva no canal, me siga lá no Facebook e até a próxima